Estádio Jornalista Mário Filho. Conhece esse nome? E Maracanã, o principal estádio do Rio de Janeiro, completou 70 anos de história e por isso separei aqui os 5 maiores jogos disputados no maior palco da história do futebol, segundo eu mesmo. Fala galera, Olho no Lance na área, meu nome é Paulo Mota e como já disse no início do vídeo, separei aqui hoje os 5 maiores jogos já disputados na história do Maracanã. É claro que em 70 anos de história vou ter vários jogos gigantescos, vários jogos importantíssimos e pode ser que eu até tenha esquecido de colocar algum aqui cometendo alguma injustiça. Mas a minha lista está muito boa também, então você pode assistir sem se preocupar, porque os 5 jogos que eu separei aqui são jogos fantásticos que realmente entraram não só para a história do Maracanã, mas também para a história do futebol. Mas eu quero aqui pedir uma coisa para você, antes do vídeo começar, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Não precisa ter medo de deixar o gostei, porque você vai curtir o conteúdo e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Porque a gente vai falar do maior estádio da história do futebol mundial. Em quinto lugar de jogo mais importante da história do Maracanã, eu coloquei aqui Alemanha 1, Argentina 0, a final da Copa do Mundo de 2014. Há mais ou menos uma década atrás, o Maracanã foi inteiramente reformado para receber a segunda Copa do Mundo que o Brasil sediaria em sua história, né? A Copa do Mundo de 2014. A expectativa era tão grande de ver o Brasil no Maracanã que eles não quiseram dar spoilers, vamos dizer assim, e colocou o Brasil para jogar lá apenas na final. O Brasil não fez nenhum jogo no Maracanã em toda aquela Copa do Mundo. Mas aí a gente sabe bem o que aconteceu na semifinal, a gente sabe bem o porquê que o Brasil não chegou à final daquela Copa, não chegou a jogar no Maracanã em uma Copa que sediou, e a final foi disputada ali entre Alemanha e Argentina, né? A Alemanha, que tinha feito 7-1 no Brasil, que era grande favorito para aquela Copa, contra a Argentina de Lionel Messi, que lutava para finalmente conquistar algum título com a seleção argentina, né? Messi nunca ganhou nada na Argentina, a não ser umas Olimpíadas, mas não é título oficial. E aí no jogo todo mundo lembra como foi, Higuaín perdeu o gol na cara, a Alemanha teve o jogador saindo contundido no primeiro tempo, e a vitória veio por 1-0 com um gol de Mário Götze, que entrou no decorrer da partida, e a Alemanha conquistou o seu tetracampeonato mundial e a Argentina continuou só com bi e com 115 anos de seca aí na história do futebol. Em quarto lugar aqui do jogo mais importante da história do Maracanã, eu coloquei um Fla-Flu de 1995, do final do Carioca, em que o Fluminense venceu por 3-2. Naquele ano o Flamengo completava 100 anos de história, comemorava o seu centenário. E para conquistar grandes títulos naquele ano, além de já ter o atacante Sávio em seu elenco, investiu pesado para contratar Romário, que há um ano atrás tinha sido campeão da Liga Espanhola, campeão da Copa do Mundo e eleito o melhor jogador do mundo em 1994, ou seja, no ano do seu centenário, o Flamengo investiu pesado para ter o melhor do mundo em seu elenco. E aí em junho chegou a final do Carioca e a expectativa era muito grande para a primeira conquista de taça do Flamengo naquele ano. Fluminense e Flamengo então se enfrentaram no Maracanã e um dos maiores jogos da história do estádio, o Fluminense venceu por 3-2, acabou com a festa dos flamenguistas naquele jogo do famoso gol de barriga de Renato Gaúcho. Aquele jogo sem dúvida nenhuma entrou para a história por vários fatores. O título do Fluminense, o time fantástico que o Flamengo tinha, principalmente no ataque com Sávio e Romário, e o gol de barriga do Renato Gaúcho, que entrou para a história. Muitas vezes você vê imagens do gol de barriga do Renato Gaúcho sem nem ao menos saber de que jogo se remetia, de tão famoso que aquela imagem se tornou, né? Ela se tornou uma imagem além do jogo em si. Em terceiro lugar aqui, outro Fla-Flu, esse de 1963, que acabou empatado em 0-0. Esse jogo entrou para a história do estádio, pois é o jogo com o maior público da história do Maracanã, em um jogo envolvendo os dois times, né? Especialistas dizem que tinham 177.656 pagantes no estádio, mas com um público total de 194.603 pessoas. Mas quem estava no estádio, quem acompanhou o jogo de verdade, diz que facilmente tinha mais de 200.000 pessoas dentro do Maracanã naquele dia para acompanhar um Fla-Flu. Um Fla-Flu em uma época que o Fluminense era melhor que o Flamengo, que o Fluminense era o grande favorito e que o goleiro do Flamengo, que nem era tão bom assim na época, fez a diferença e segurou o 0-0 no jogo com o maior público da história envolvendo dois times. Em segundo lugar, coloquei aqui um jogo do Santos. Sim, o Santos é um dos responsáveis por um dos maiores jogos da história do futebol, a final do Mundial de 1962. Em 62 o Brasil tinha conquistado seu segundo título mundial e o Santos conquistado sua primeira Libertadores, ambos com Pelé como protagonista.
Com o título da Libertadores, o Santos foi disputar o Mundial, que na época era disputado em jogos ida e volta, né? Um jogo na casa do time sul-americano, um jogo na casa do time europeu. E o jogo de ida foi no Maracanã, o Santos escolheu jogar no Maracanã. O adversário da época era o Benfica, que tinha em seu elenco ninguém mais, ninguém menos que Eusébio, que por muito tempo foi considerado o maior português da história e que na época com certeza era o segundo melhor jogador de futebol da história, atrás somente do Pelé, obviamente. Então a gente tinha um jogo ali no Maracanã envolvendo o melhor e o segundo melhor jogador do mundo. É como se hoje a gente tivesse um jogo no Maracanã envolvendo Messi e Cristiano Ronaldo, que são disparados os dois melhores do mundo. Então o Santos não quis jogar em São Paulo, optou por jogar no Maracanã e no jogo de ida venceu por 3-2, com 2 gols de Pelé e 1 gol de Coutinho. O jogo de volta foi para Portugal, foi lá para a Europa e o Santos venceu de novo por 5-2. Pelé deixou 3 gols nesse jogo e o Eusébio, que não tinha marcado no jogo de ida, conseguiu deixar 1. O Pelé acabou com o jogo, fez ao todo 5 gols na soma dos confrontos, né? Fez 2 na ida e 3 na volta. E o jogo de ida, que deu o show do Pelé, ficou marcado na história como o segundo maior jogo da história do Maracanã, justamente por ser uma final de um Mundial, por envolver um jogo entre Pelé e Eusébio, fora todo o restante do elenco que o Santos tinha e que o Benfica tinha também. O Benfica era um dos times mais fortes do mundo naquele ano, se não o mais forte, perdendo apenas para o Santos de Pelé. E em primeiro lugar, como maior jogo da história do Maracanã, era até meio óbvio, não poderia ser diferente. Estamos falando do Maracanaço, a final da Copa do Mundo de 1950, a primeira decidida aqui no Brasil, que ficou Brasil 1, Uruguai 2, o título uruguaio dentro do Maracanã. O jogo sempre será lembrado por nós brasileiros por um motivo triste, né? Afinal foi a derrota do título mundial dentro de casa. Na época o Brasil não tinha nenhum título mundial ainda, o primeiro veio só em 58 e a gente estava muito crente que o primeiro viria ali dentro do Maracanã. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, aquele jogo não foi a final da Copa. Isso porque em 1950 não teve final. A Copa era decidida no quadrangular final, onde os 4 melhores times fazia uma outra fase de grupo, de jogo único, né? Cada um joga contra cada um, e no final quem tiver a maior pontuação venceria, né? Na época a vitória somava 2 pontos só e não 3 como é hoje. E aí o Brasil foi jogar esse quadrangular, venceu as 2 primeiras rodadas, enquanto o Uruguai venceu 1 e empatou 1. Então o Brasil chegou na última rodada para enfrentar o Uruguai, precisando apenas empatar para ser campeão mundial. Já está aí um dos principais motivos para isso não ser uma final, né? Que o Brasil poderia ser campeão mesmo empatando. E começou o jogo muito bem, fez um grande primeiro tempo, abriu um placar por 1-0, ou seja, o Brasil só precisava empatar para conquistar o título, abriu o placar, poderia tomar o gol no segundo tempo, que ainda assim seria campeão mundial. Só que um detalhe é que na época a FIFA e os organizadores da Copa acharam que por o Brasil ser o país sede, ele tinha que jogar o máximo possível. Então o Brasil fez 5 jogos no total até chegar na final da Copa, enquanto o Uruguai tinha feito apenas 3, né? 1 na primeira fase e 2 no quadrangular final. Chegou muito mais inteiro o Brasil no final, muito mais descansado, e no segundo tempo, com o Brasil morto, conseguiu virar para 2-1, tirou o título das mãos dos brasileiros e comemorou dentro do Maracanã, fazendo o famoso Maracanaço, que com certeza é o maior jogo da história do Maracanã, não tem muita discussão, é um jogo que entrou para a história do futebol mundial, que é lembrado por todos como o dia que o Brasil perdeu o título mundial dentro de casa. É um motivo triste, mas sem dúvida nenhuma está na história do futebol e do Maracanã. Além disso, esse jogo também foi o que registrou o maior público da história do estádio, né? Falei que aquele Fla-Flu era o maior público envolvendo clubes, o maior público geral envolvendo seleções ou clubes, é esse jogo de 1950, né? Tinha cerca de 199.854 pessoas pelos números oficiais, né? Pelos números oficiais faltavam ali cerca de 146 pessoas para bater os 200 mil. Mas, mais uma vez, quem esteve no estádio afirmou com toda certeza que tinha facilmente mais de 210 mil pessoas dentro de um estádio de futebol para assistir um jogo. É algo que hoje é inimaginável, né? Os estádios cabem 50, 60 mil pessoas, botar 200 a 210 mil pessoas dentro do estádio lá em 1950 chegava a ser até maluco, chegava a ser até perigoso, mas além de ser o maior jogo da história do Maracanã, esse jogo também teve o maior público da história do estádio. E então, se você assistiu até aqui, se você curtiu o vídeo e não se inscreveu e deixou seu gostei lá no início do vídeo,
vai fazer isso agora para ajudar o canal, ajudar esse canal aqui a crescer. Coisas que para você não custa nada, um cliquezinho na inscrição, um cliquezinho no like, e para mim vai ajudar demais, beleza? Então se inscreve aí, deixa o gostei e lembra de comentar e compartilhar o vídeo. Comenta aí qual o próximo tema você quer ver aqui na Olho no Lance, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.